No campo das emoções, observamos que as mulheres com amenorreia, ou seja, aquelas que paulatinamente foram perdendo a sua capacidade de menstruar, são pessoas sem tempo. Além de lhes faltar tempo, inclusive para cumprir com suas funções fisiológicas básicas, elas negam e perdem sua noção de ciclo contínuo em nome da carreira, vivendo como os homens. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Trecho que eu li para você, eu tirei desse livro maravilhoso. Eu vou deixar o link aqui no box de informações para quem quiser adquirir. É um livro dessa diva e que ela traz todo o sistema dela, todo o estudo dela. No final do livro, ela explica como fazer a respiração ovariana, que é incrível, eu já tive a oportunidade de fazer com a Lourdes e foi maravilhoso. E ela também traz muitas questões ligadas ao feminino, né? Então ela fala de miomas, fala de ovários policísticos, endometriose, é incrível. Além de trazer medicina tradicional chinesa, a teoria do Yin e do Yang, esse livro é super completo. E falando aqui especificamente da amenorreia, como eu sei, né, que muitos seguidores aqui do Florá têm essa questão, né, de realmente não conseguirem mais menstruar, eu vou trazer aqui uma luz, tá? Mas lembrando, gente, eu sempre falo isso, né, em quase todos os meus vídeos. Quando eu dou aqui algumas dicas para alguma questão feminina, eu não quero enquadrar vocês numa caixinha, dizendo que isso aconteceu por causa disso. Não acontece assim, não é tão determinístico assim, tá? Porque nesse ínterim tem várias variações, né? Tem inúmeras variáveis para a gente levar em consideração. O intuito aqui é ampliar a sua visão para que você veja o seu caso, veja o que faz sentido para você, ok? Bom, então o que a gente percebe, né? Qual é o contexto geral de uma mulher com amenorreia, uma mulher que ela não está conseguindo mais menstruar, uma mulher que ela está tendo ciclos muito longos, né? E algumas até param realmente de menstruar. Isso muito provavelmente está ligado a essa questão de você não estar entrando no ciclo. O que o Sagrado Feminino nos esclarece é que nós mulheres somos cíclicas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que num período compreendido do primeiro dia que a gente menstrua até o próximo dia que a gente menstrua, que isso é considerado nosso ciclo menstrual, a gente passa por vários momentos. E isso explica por que hoje, por exemplo, a gente está de um jeito, né? Daqui a alguns dias a gente está de outro completamente diferente, né? Parece que a gente é outra pessoa. E isso está explicado porque nós passamos por uma série de transformações biológicas, físicas, alterações hormonais, mas também alterações emocionais que vão fazendo com que a gente seja 1000 mulheres em uma só, né? E essa é uma característica feminina, né? Nós somos cíclicas, nós não somos lineares como os homens, né? Nós somos cíclicas, nós passamos pelo processo, como o Sagrado Feminino diz, de renascimento e morte. Morte no sentido literal, quer dizer que nós renascemos, né, muitas vezes, porque à medida que a gente vai passando pela nossa ciclicidade, a gente vai renascendo, a gente vai deixando para trás tudo que a gente não quer mais da nossa vida, né? E isso é ser cíclica, nós vamos passando pelas nossas fases, aceitando cada momento. E o que acontece, né, muito recorrente ainda no nosso sistema, na nossa cultura ainda muito patriarcal, é essa incapacidade de compreender essa ciclicidade feminina. Então, a sociedade como um todo se alegra muito quando a gente está na parte yang do nosso ciclo, né? Que é a fase pré-ovulatória e ovulatória, que são fases em que a gente está mais extrovertida, né? Em que a gente está produzindo, que a gente está super yang, que a gente está lá se doando para o mundo. Quando a gente entra na fase pré-menstrual e menstrual, em que a gente precisa se recolher, em que a gente precisa ter mais tempo para a gente, muitas das pessoas ao nosso redor olham isso com maus olhos, né? A gente é taxada de preguiçosa, tá fazendo corpo mole e coisas do tipo,
né? Então, a sociedade não acolhe esse momento, né? Essa nossa ciclicidade. Então, a gente passa a negar essa fase yin na maioria das vezes. A gente quer estar sempre na nossa fase yang, né? Na fase em que a gente está extrovertida, em que a gente está falando, em que a gente está produzindo, não é verdade? Então, a gente se cobra muito isso. Quando a gente começa a adentrar na pré-menstruação, a gente não quer vivenciar aquilo, porque é o momento da gente acessar as nossas sombras, da gente desacelerar, né? Então, mas eu tenho aquele projeto, eu tenho que produzir, eu tenho que fazer. Mas a gente entra na nossa fase yin, a gente tem que desacelerar, né? E aí a mulher, na maioria das vezes, entra em choque. Eu não posso desacelerar, eu não posso descansar, eu não tenho tempo, eu tenho filho, eu tenho casa, eu tenho marido, eu tenho isso, tenho aquilo, eu tenho os meus projetos, eu não posso. Então a gente se cobra muito, e a sociedade também cobra muito, que a gente não entre nessa fase yin. Então a mulher, ela fica, né, brigando com a sua ciclicidade. E isso vai fazendo com que a gente entre nessa alteração toda do nosso ciclo, né? A gente não vivencia, a gente não experimenta em profundidade todas as fases do nosso ciclo. E aí é que vem esse conflito, né? A mulher, ela fica muito mental, então ela se desconecta do seu feminino, se desconecta da sua parte intuitiva, dessa sua capacidade de introspecção para poder se escutar, para poder realmente ver o que ela precisa deixar para trás. Então, a gente percebe que há aí um conflito, né? Quando a mulher, na maioria das vezes, ela instaurou esse conflito, a menstruação, ela vai aos poucos, né, paulatinamente, desaparecendo, ela vai saindo, né, da vida da mulher. Por quê? Ela tá muito yang, tá? Então, o que eu te sugiro, tá? É claro, gente, que na maioria dos casos a gente precisa aprofundar, a gente precisa entender o que está acontecendo, né? Mais uma vez. Mas o que você pode fazer, né, agora? Primeiro, eu te sugiro muito, se você está nesse quadro de amenorreia, que você se conecte à lua mesmo do céu, tá? Então, passe a vivenciar o ciclo da lua. É a lua que vai te fazer reaprender a sua ciclicidade. Então, tem uma série aqui no canal em que eu falo do ciclo menstrual e eu vou detalhando fase por fase. Vai lá, eu vou deixar aqui também no box de informações. Confere esse material, porque se a lua está crescente, vivencia essa energia. Se a lua está cheia, vivencia essa energia. E nisso, a lua vai te ensinando a ser cíclica novamente. Aliado a isso, te sugiro muito que você comece a fazer o uso das vaporizações de útero. Faça ali uma sequência de 7 noites seguidas com a vaporização de útero. Você pode fazer ali com a Artemisia vulgaris, que é uma erva fenomenal, a erva da mulher. Faça ali 7 noites a vaporização de útero, você vai ver como que o seu feminino vai começar a ser trabalhado. E é claro, né, também eu gosto muito de trabalhar com os óleos essenciais. Procure uma aromaterapeuta e faça ali o uso de óleos essenciais, porque eles estimulam a produção de hormônios também, tá? Então, o que eu te indico são essas 3 coisas. Se conecte ao ciclo da lua. Existem aplicativos que mostram para você qual é a lua do céu. É claro que isso não é assim o ideal, né? O ideal é a gente realmente se conectar à lua. Mas se você tem dificuldade, baixa esse aplicativo e vai se conectando à lua. Em que lua que eu estou? Essa energia, como é que ela está agindo em mim, tá? Segunda coisa, as vaporizações de útero. Faça uma sequência de 7 noites com Artemisia. E terceiro, utilize os óleos essenciais, porque eles vão atuar no seu emocional e no seu físico, harmonizando os hormônios. Tá bom? Isso vai despertando novamente essa sua ciclicidade e aí você vai, muito provavelmente, já se ligar ao seu ciclo menstrual, tá bom? É isso, eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se esse vídeo fez sentido para você, curte, compartilhe, se inscreve aqui no canal para me ajudar a levar essas mensagens para mais e mais mulheres. Até a próxima!